E aí, gente, beleza? Nós vamos seguir o livro e fazer algumas correções na nomenclatura dele, tá? Então, vamos pegar aqui, fazer uma analogia com o campo gravitacional, tá? Então, quando você tem um planeta, você tem uma região em torno dele que, se você colocar qualquer massa, ela vai se sentir atraída. O livro chama isso aqui de peso, mas não é peso, tá? Deixa eu ver aqui onde está. É força gravitacional, tá? Existe uma confusão muito grande em cima do que é peso e força gravitacional. Quando você está em queda livre, você não tem peso, mas você tem força gravitacional. O peso você só sente quando você está em cima da balança e está com a força normal e agindo sobre você, tá? Um astronauta que está circulando em torno da Terra, ele tem uma força gravitacional que é a força centrípeta, que faz com que ele circule em torno da Terra. Mas ele não tem peso, ele está flutuando no espaço, ele está no que a gente chama de queda livre, tá? Então, aqui, fazendo uma analogia para a gente seguir para a questão de campo, você vai ter uma força gravitacional, vamos chamar força gravitacional. Essa força gravitacional, ela vai depender do campo gravitacional, que a gente vai chamar, essa força é uma força vetorial, a força é uma grandeza vetorial, e você tem o campo gravitacional, que é uma força vetorial também. E quando você multiplica pela carga de prova, que no caso é a massa, porque massa atrai massa, então ele está sujeito à massa, aí você tem a força gravitacional. Então a força gravitacional nada mais é do que a carga de prova que você está colocando, que no caso é um cara que é constituído por massa, porque massa atrai massa. Aqui você tem uma massa grande, tá? A massa grande do planeta, e aqui massa pequena, que são as cargas de prova. E você pode ver que todas apontam, ele colocou P aqui, mas a gente está colocando F, tá? Que aqui é uma força gravitacional e não peso, tá? Você pode ver que eles todos apontam para a Terra. Então essa força gravitacional aqui, esse campo gravitacional, desculpa, esse campo gravitacional nada melhor do que a gente orientar ele sempre para Terra. Por quê? Porque quando você tem um planeta, você já tem um campo gravitacional, você já tem G, tá? Então você já tem um campo gravitacional. E um campo gravitacional que é uma grandeza vetorial, tá? Agora, a força gravitacional só vai aparecer quando você coloca a massa, que é a carga de prova. Então, você, quando olha a Terra, quando você olha o planeta, você não consegue enxergar que existe uma região que está influenciada gravitacionalmente nesse espaço, tá? Você só vai sentir isso quando você coloca uma massa de prova. Então, na hora que você coloca a massa de prova, vai aparecer uma força gravitacional, e essa força gravitacional vai estar na mesma direção do campo, beleza? Agora, quando o campo
não é constante, quando o campo não é uniforme, ora, você sabe que é a força gravitacional, aí eu estou colocando só a parte modular, tá? É dado por a constante gravitacional, massa do planeta, a massa de prova sobre a distância ao quadrado. Se eu passar essa massa de prova para cá dividindo, eu vou ter a força gravitacional sobre a massa, tá? A força gravitacional sobre a massa é a mesma coisa de eu passar essa massa para cá dividindo, tá? Então a força gravitacional sobre a massa vai ser o meu campo, a minha intensidade do campo gravitacional. Aqui eu estou tratando uma grandeza vetorial de forma escalar, tá? Então, como é que fica o cálculo quando o campo não é uniforme? Quando o campo é não uniforme, você tem a intensidade do campo gravitacional dependendo da distância ao quadrado, tá? Então, quando você está longe da Terra, o campo não é uniforme e daí você depende da distância ao quadrado, beleza? Diferentemente de quando você está próximo à Terra. Quando você está próximo à Terra, aqui vamos colocar a Terra e vamos colocar aqui um campo uniforme. Então, quando você está nas proximidades da Terra, o G, que é o campo gravitacional, que é o vetor campo gravitacional, ele é constante, tá? A gente pode analisar que ele seja constante. Então, como ele é constante, ele não vai depender da altura. Então, você vai ter G constante aqui. Então, todos os objetos, quando você colocar uma massa aqui de prova, pode ser nessa altura, ou a massa de prova aqui nessa altura, M1, aqui M2, vai aparecer uma força gravitacional, tá? Que vai fazer com que ele tenha uma certa aceleração, que é dado por M1 vezes G. E esse cara aqui vai ter uma força gravitacional, que vai ser M2 vezes G. Ou seja, todos os dois estão sujeitos à mesma intensidade do campo gravitacional terrestre, tá? Que você já sabe que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, que você está acostumado. E você também sabe que força é igual a massa vezes aceleração, tá? Pela segunda lei de Newton, e nesse caso fica fácil. Vamos ver agora, fazendo uma analogia com o campo elétrico, tá? Então vamos aqui para o livro e vamos ver quando é que ele começa a fazer uma analogia com o campo elétrico, tá? Ele faz uma analogia com o campo elétrico aqui e ele faz algumas ponderações, tá? Não são muito interessantes, mas é o que a gente tenta. Então, o que acontece? Quando você tem um cara que tem massa, ele influencia um cara que tem massa, porque massa atrai massa. Mas quando você tem um cara que tem uma carga elétrica, ele vai influenciar um cara que tem a carga elétrica também. Então, quando você tem um cara aqui, vou desenhar ele aqui, tá? Porque está pequeno aqui, uma carga elétrica positiva, tá? Ele vai influenciar cargas elétricas. Você tem dois tipos de carga. Você tem a carga elétrica positiva e tem a carga elétrica negativa. No caso da massa, toda massa é de atração. Então, o vetor campo gravitacional vai estar apontando para o planeta, vai estar apontando para a massa que está gerando o campo gravitacional, que é o cara que tem a massa bem maior do que a carga de prova, tá? Do que a massa de prova, tá?
Agora, nesse caso aqui, nós temos dois tipos de carga. Nós temos carga positiva e cargas negativas. Veja, a gente fez questão de orientar essa força na mesma direção do campo. Então, se o campo isso é a Alexa querendo participar da festa. Eu vou desligar o Alexa aqui. Se o campo ele está apontando numa determinada direção, normalmente a gente aponta... Ai, que saco. Normalmente a gente aponta ele para baixo, né? Porque as coisas caem para baixo. Mas a gente pode apontar para qualquer lugar, contanto que tem aquela massa do planeta aqui. Então, quando você tem aqui um campo uniforme, quando você bota uma massa aqui, a força vai estar na mesma direção, a força gravitacional vai estar na mesma direção do vetor campo gravitacional, tá? E é isso que a gente quer fazer com o vetor campo elétrico, tá? Então, quando você tem uma carga elétrica, você tem uma região influenciada eletricamente. Se você botar uma carga de prova elétrica, ela vai sentir uma força elétrica. A gente adota que a carga de prova, se eu não falar nada, a carga de prova, ela é positiva, tá? Então, se eu colocar uma carga de prova positiva, para onde é que vai estar a força? Ora, ela vai estar uma força de repulsão. Então, a força elétrica vai estar para cá, certo? E se eu botar uma carga elétrica positiva aqui, que é a carga minha de prova, a força elétrica está para cá. E eu quero que esse vetor força elétrica tenha a mesma direção do vetor campo elétrico. Ora, nada melhor do que eu colocar que o vetor campo elétrico que está saindo da carga positiva é dessa forma, tá? Saindo da carga positiva. Por quê? Porque na hora que eu digo que o vetor campo elétrico ela está saindo da carga positiva, quando eu coloco a carga de prova, você pode notar que a força elétrica fica na mesma direção e no mesmo sentido do vetor campo elétrico. E aqui o campo elétrico, no caso da carga negativa, é apontando para dentro. E também você tem que, na hora que você bota uma carga de prova positiva, o vetor força elétrica vai ter a mesma direção e o sentido do vetor campo elétrico. Isso facilita as contas da gente, por quê? Porque se eu desenho para você um vetor campo elétrico qualquer, dessa forma, essa orientação, você já sabe que o maior potencial está aqui e o menor potencial está aqui. Porque ele aponta do maior potencial, ele sai do maior potencial e entra no menor potencial. Então, na hora que você coloca uma carga de prova aqui, a carga de prova normalmente é positiva, a força elétrica vai ser de acordo com o campo elétrico. E o cálculo dessa força elétrica nada mais é, da mesma forma que a gente calculou a força gravitacional como a massa de prova vezes o campo gravitacional, aqui a força elétrica vai ser a carga de prova Q vezes o campo elétrico E. Lembre-se que esse campo elétrico, nesse caso aqui, ele é uniforme, mas nesse caso aqui ele não é uniforme. Então, se ele não é uniforme, como é que você calcula a força elétrica? É a constante elétrica, a carga geradora do campo elétrico, a carga de prova e a distância ao quadrado.
Se eu pego essa carga de prova e passo para cá dividindo, eu vou ter a força sobre a carga, que vai ser a constante elétrica vezes a carga geradora do campo elétrico sobre d ao quadrado. E a força vezes o que sobre o que é o meu campo elétrico, tá? Agora você pode notar que nesse caso aqui o campo elétrico não é uniforme. Por quê? Porque depende da distância que ele está da fonte geradora do campo elétrico, tá? Enquanto que se você conseguir um campo elétrico uniforme, basta multiplicar a carga vezes o campo, porque o campo é uniforme, tá? Aqui você tem que calcular o campo a cada instante, porque depende da distância. A constante elétrica é uma constante. A carga elétrica geradora também não vai variar, mas a distância que ele está da carga geradora vai. Então você tem um campo que não é uniforme, aí você tem que calcular dessa forma, e a força elétrica vai depender da distância, tá? Mas se você tiver um campo elétrico uniforme, basta você pegar a carga e multiplicar pelo campo que você tem a força elétrica, tá? Então você consegue calcular a força elétrica tanto para a carga negativa quanto para a carga positiva, tanto para o campo elétrico variado quanto para o campo elétrico uniforme. E com isso eu espero que você tenha tido a noção, a primeira noção da a gente fez uma comparação aqui da força gravitacional quando o campo não é uniforme, tá? Quando o campo não é uniforme, o G muda, o G não é constante, não é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado o tempo todo, tá? Mas quando você está muito próximo da Terra, eu posso analisar esse campo gravitacional como sendo uniforme, então o G é igual para todo mundo, beleza? Com a mesma analogia, aí você tem a força gravitacional, vai ser a massa de prova que você colocou, vezes o campo, o vetor campo gravitacional, tá? Então a força gravitacional, massa vezes o campo gravitacional. Se você for pegar apenas os valores, a força é igual a m vezes g, onde g é a aceleração da gravidade da Terra. Lembre-se que o cara botou peso aqui, e peso é diferente de força gravitacional, tá? Então a gente fez essa ressalva. Levando para o campo elétrico, você tem dois tipos de carga. Então a gente vai arbitrar que a carga positiva, o campo elétrico sai da carga positiva, ela entra na carga negativa, e a carga de prova ela é positiva. Portanto, a força elétrica sempre vai ser na mesma direção e sentido do vetor campo elétrico. A força elétrica é sempre na direção e sentido do vetor campo elétrico. Ou seja, a carga de prova sendo positiva. Lógico que se eu colocar uma carga de prova negativa aqui, tá? Deixa eu botar outra cor. Se eu botar uma carga de prova negativa aqui, aí ela vai agir, a força elétrica vai ser exatamente o contrário, né? Porque agora, se eu botar uma força, uma carga de prova negativa aqui, negativo repele negativo, então a força vai ser contrária ao campo, tá? Se eu botar uma carga de prova negativa aqui, mas eu tenho que afirmar que a carga de prova é negativa, aí a força elétrica, desculpa gente, deixa eu voltar aqui, que aqui o negativo atrai o positivo, né?
Então, a força elétrica vai ser contrária ao campo, tá? Normalmente a carga de prova é sempre positiva. Se eu quiser dizer que a carga de prova vai ser uma carga negativa, eu tenho que realmente dizer. Se eu não falar nada, a carga de prova é positiva, tá? Então eu espero que você tenha tido a noção, uma noção inicial, né, sobre o vetor campo elétrico e a força elétrica. E o bacana e o interessante é que essa equação daqui, ó, ela fica bastante simples, tá? E ela fica muito parecida com a da força gravitacional, onde esse cara seria a massa de prova e esse cara seria o campo gravitacional. Como a gente está tratando de força elétrica, aqui vai ser a carga de prova elétrica e aqui vai ser o vetor campo elétrico, tá? Basta multiplicar um pelo outro. Lembrando que se ele não for uniforme, você vai ter que calcular dessa forma, e se ele for uniforme, basta multiplicar um pelo outro, da mesma forma que você calcula quando alguma coisa está próxima da Terra, onde G é constante. Então até a próxima aula.